Olá, hoje vamos falar de verbos depoentes e das dificuldades que pode eventualmente trazer, por causa daquele aspecto estranho que é terem marcas passivas, marcas morfológicas passivas, mas o seu sentido ser ativo ou pelo menos reflexivo. Vamos a isso? Chamamos depoentes a um grupo importante de verbos que têm forma passiva, ou seja, só têm desinências passivas, mas cujo sentido é ativo. Ou pelo menos não é passivo. Isso tornar-se-á mais claro com os exemplos que veremos já a seguir. Tomemos, por exemplo, o verbo imitar, imitaris, imitari, imitatus sum. Reparem que as desinências são passivas. Or, aris, infinitivo ari e depois o perfectum atus sum. O verbo significa imitar. Não significa ser imitado, portanto não é passivo, significa imitar. O verbo uereor, uereris, uereri, ueritu sum, significa recear, recear, temer. Normalmente tem um sentido religioso, recear religiosamente. Mais uma vez, sentido ativo, não passivo. Talvez este verbo seja ainda mais claro. O verbo nascor, nasceris, nasci, natusum, nascer, nascer, nascer. Não tem sentido passivo. Nascer. Ou o verbo que é o contrário, morior, moriris, mori, mortus sum, morrer, não é ser morto, morrer. Ou ainda, o verbo orior, oriris, oriri, ortus sum, originar, nascer, ter origem. Uma vez mais, não tem sentido passivo. Nenhum deles tem sentido passivo. Podem ter um sentido ativo, com complemento direto, como por exemplo o ereor e imitor. Podem ser verbos intransitivos, sem qualquer complemento, como nascor, morior, orior. Ou então podem até ser verbos de sentido reflexivo, como, e poderemos ver mais adiante alguns exemplos disto. Conjugações e temas. Imitor é da primeira conjugação de tema em a. Como é que sabemos? Bom, olhamos para o infinitivo ari. Só os verbos em ari são verbos da primeira conjugação de tema em a. Já o verbo uereor, uereris, uereri, infinitivo em eri, equivale aos verbos na ativa em era, segunda tema em é. Nasci é da terceira, tema em consoante. Reparem, i, sem R's. É a forma passiva dos infinitivos da terceira tema em consoante. Nasci. Tal como mori é de tema em i breve. Como é que nós sabemos? Bom, faz o infinitivo em i e depois, quando olhamos para a primeira pessoa e lhe retiramos o or, o que fica para trás é uma vogal i. Por outro lado, orior é da quarta tema em i. Como é que nós sabemos? Iri. Iri. Quando isto acontece, equivale aos verbos ativos ire. Ire, iri. Quarta tema em longo. Mas vamos ver mais alguns exemplos. Notem o verbo loquor, loqueris, loqui, locutus sum, falar. Ou sequor, sequeris, sequi, secutus sum, seguir. Ou ainda utor, uteris, uti, usus sum, usar. Este verbo tem a particularidade de ter o seu complemento, no caso, ablativo. Vejamos agora como é que estes verbos se conjugam.
Eles conjugam-se como qualquer verbo na voz passiva, só que a tradução é ativo, o sentido é ativo. Reparem. O tutor, eu uso, não é eu sou usado, é eu uso. Uteris, tu usas. Notem que, tal como acontece na voz passiva normal, o I de ligação passa a E, na segunda pessoa, nos temas em consoante. O titur, ele ou ela usa. O timur, nós usamos. O timini, vós usais. O tuntur, eles ou elas usam. Isto no indicativo. No conjuntivo, o tar, que eu use. O taris, que tu uses. O tatur, o tamur, o tamini, o tantur. Pretérito imperfeito. O tebar, eu usava. O tebaris, tu usavas. O tebatur, o tebamur, o tebamini, o tebantur. Conjuntivo. O terer, que eu usasse. O tereris, o teretur, o teremur, o teremini, o terentur. E finalmente o futuro. O tar, eu usarei. O teris, tu usarás. O tetur, o temur, o temini, o tentur. Reparem uma vez mais, é um verbo que se conjuga como se estivesse na voz passiva, mas o seu sentido é ativo. Por hoje vemos apenas o infectum. O perfectum ficará para a próxima aula, mas notarão que é exatamente igual à voz passiva do perfectum dos outros verbos. Por agora vamos ver duas frases exemplificativas. Vejamos esta frase do filósofo Sêneca. Spem metus sequitur. Como é que eu faço? Como sempre, devo começar pelo verbo sequitur e sei que se trata do verbo sequor, sequeris, sequi, secutus summa, que significa seguir, e sei que está na terceira pessoa do singular, tur, e sei que está no presente do indicativo, sequitur. Segue. Como é que se constrói um verbo que significa seguir? Tem de ter um sujeito, metus, porque spam claramente é o complemento direto. Tem as marcas típicas dos acusativos. Portanto, metus é o sujeito, nominativo do singular. O medo, o que é que o medo faz? Segue, sequitur. Segue o quê? Spam. A esperança. O medo segue a esperança. No sentido em que o medo vem a seguir à esperança. Cá está a tradução. Portanto, notem, sequitur, ainda que tenha desinências passivas, tur, tem uma construção ativa. E aqui vemos isto com toda a clareza. Um sujeito, metus, e depois um complemento direto, spam. Vejam agora esta frase, que é, como podem ver ali pela identificação, um grafito de Pompeius. Romula hic cum staphylo moratur. Ou seja, moratur, terceira pessoa do singular, presente o indicativo do verbo depoente moror, moraris, morari, moratus summa, que significa demorar-se, portanto tem um valor reflexivo. Quem é que se demora? Rómula. A Rómula, o que é que aconteceu à Rómula? Moratur, demora-se. Aqui, hic, cum staphylo. Com uma preposição a reger apelativo e indicar a companhia, staphylo. A Rómula demora-se, moratur, hic, aqui, cum staphylo, com o estáfilo. Notem uma vez mais, um verbo que, ainda que tenha desinências passivas, não tem um sentido passivo. Aqui tem um sentido reflexivo. E por hoje é tudo.
Voltaremos em breve com mais alguns exemplos de verbos depoentes.